E aí, honrado visitante, honrada visitante, tudo bem com você? Obrigado por chegar a essa playlist que trabalha assuntos relacionados ao desenvolvimento de APIs REST, utilizando o .NET 5 com o Visual Studio Code e o C#. Espero que o vídeo que você assista lhe seja útil, lhe some, lhe agregue conhecimento. E em caso isso aconteça, que eu espero que sim, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Bora lá para o vídeo! Começaremos agora a criação do nosso projeto de console, que será o responsável por consumir os serviços de CRUD que nós implementamos no vídeo anterior, e você pode acessá-lo pelo link acima, referente a estilos de dança. Aqui em nosso terminal, usaremos o .NET CLI para criar uma nova aplicação de console, utilizaremos o "-o" para definir o nome da pasta que será criada e o nome do projeto que estará contido nessa pasta, e vamos chamá-lo aqui de dançacomigo.client. Pressiono Enter, acesso à pasta onde foi criado o projeto. Para que todas as dependências do projeto criado sejam atualizadas em nosso projeto, eu vou executar o .NET Build. Agora vamos acessar o Visual Studio Code dentro dessa pasta, code.enter. Com o Visual Studio aberto e o nosso projeto à nossa disposição no Explorer, aqui no terminal nós vamos realizar a instalação de dois pacotes que são necessários para que a nossa aplicação consiga consumir recursos de serviços REST. É importante que para cada linguagem que você utilize, você descubra quais os recursos que ela precisa para que você possa consumir qualquer tipo de serviço REST. O que nós veremos é específico para C# em aplicações console. Entretanto, esses mesmos recursos, por serem específicos do .NET, podem ser utilizados também em aplicações Windows ou aplicações web para consumir qualquer tipo de serviço REST e não apenas aqueles que nós implementamos fazendo uso também do .NET 5 e do C#. Com o Explorer fechado e o terminal limpo, eu vou aumentar aqui um pouquinho para ficar fácil a visualização, e eu digitarei .NET add package microsoft.extensions.dependency injection version 5.02. É a versão que eu estou utilizando no momento da gravação deste vídeo. Pressiono Enter, limpo o terminal e vou instalar o segundo pacote. .NET add package microsoft extensions.http version 5.0.0. Vou diminuir aqui a nossa tela de terminal. Por enquanto eu vou fechá-lo. Aqui no Explorer eu vou abrir o nosso arquivo program, oculto o Explorer, apago esse Hello World. O pacote que nós instalamos, chamado Microsoft Extensions Dependency Injection, ele é responsável por adicionar recursos de injeção de dependência à nossa aplicação. E o pacote Microsoft Extensions HTTP é o pacote responsável por disponibilizar funcionalidades em chamadas HTTP e que trabalha em conjunto com o pacote anterior que nós também instalamos. Após a instalação desses pacotes, nós podemos aqui no Explorer verificar o arquivo de projetos e confirmar aqui o registro desses dois pacotes em nosso projeto. Poderíamos, se tivéssemos essa informação, copiar e colar ela diretamente aqui. Com a primeira implementação, nós vamos declarar uma variável que chamará services, que receberá uma instância de service collection, que no momento é desconhecida, mas por meio do using ela é trazida ao contexto do nosso arquivo. Essa classe Service Collection ela vai trazer para a nossa aplicação uma coleção de serviços que a nossa aplicação fará uso. Nós trabalharemos, por enquanto, apenas com HTTP. Sendo assim, nós vamos, nessa variável, adicionar um HTTP Client. Com o serviço adicionado à nossa coleção, nós precisamos agora construir o fornecedor desse serviço e obter um objeto que nos possibilitará o acesso a ele. Vamos criar aqui uma variável que chamará Service Provider, que receberá uma invocação ao nosso services e ao método Build Service Provider. Agora sim, precisamos configurar o nosso serviço HTTP. Então, criaremos novamente uma outra variável chamada HTTP Client, que será criada por meio da invocação ao nosso objeto Service Provider e ao método getService, tipificado para um HTTP Client.
No momento, essa classe não é conhecida. Precisamos, então, trazê-la aos nossos usings. Precisamos agora obter informações do serviço que nós consumiremos. Se fosse um serviço que não fosse construído por nós, teríamos que buscar por documentação técnica de como realizar requisições aos serviços e aquilo que eles devolvem para que nós possamos recuperar e manusear. Aqui temos o nosso projeto de API REST. Então vamos executá-lo. Vou apertar F5. Já sabemos pelo exemplo anterior, quando trabalhamos com Postman, que precisamos descobrir qual é o endereço de nossa aplicação a ser consumida, que é o localhost na porta 5001, aqui em nosso exemplo. E em nosso caso, por meio do Swagger, nós temos aqui uma relação dos serviços que são atendidos por meio dessa localização. E temos aqui documentação necessária sobre o que cada serviço recebe. No caso de estilos, na mensagem GET, a gente precisa saber apenas a sua URL, que está aqui. Então é essa URL que nós vamos requisitar em nossa aplicação console. Antes de realizarmos a requisição ao serviço GET, para obter todos os estilos registrados, nós precisamos saber o que ele retorna. Então nós temos aqui, delimitado por colchetes, que ele retorna uma coleção. Uma coleção de objetos JSON, porque estão delimitados por chaves. E cada elemento JSON tem uma chave e valor. Em nosso caso, nós temos um conjunto de 4 chaves com seus respectivos valores. Isso nos leva à necessidade de implementar em nosso cliente um modelo que receba esses valores, nessa maneira estruturada. Vamos então aqui, em nosso Explorer, criar uma pasta no root de nosso projeto e vou chamá-la de domain. E dentro dela eu vou criar uma classe chamada estilo dto.cs, porque é um objeto que eu estou recebendo e depois eu vou manipulá-lo. Nós teremos aqui então um namespace, que eu vou chamá-lo de dançacomigo.client.domain. E dentro dele eu vou criar um recorde público e vou chamá-lo de estilo DTO. E criarei aqui as propriedades necessárias para receber aqueles dados que serão fornecidos pelo serviço REST. Então eu vou ter aqui uma propriedade que será um guide, que será o estilo ID, e no lugar do set utilizaremos o init. Aqui eu vou precisar importar o guide e vou criar as demais propriedades. Um string que receberá o nome, também init, outra propriedade decimal que receberá o valor e uma última propriedade datetime offset que chamará a criação do estilo. Aqui nos dois eu também vou colocar o init, aqui o set é minúsculo. Voltamos aqui ao nosso program e agora sim nós temos um modelo que receberá o retorno do que o nosso serviço requisitado devolverá. Então eu preciso agora, por meio do meu HTTP client, invocar um método chamado getFromJSONAsync, tipificado para o estilo DTO, não se preocupe com o erro que está aparecendo, onde enviaremos a URL, que é o https localhost 2.5001/estilos, ponto e vírgula. Aqui eu vou fazer uso do using, importar o HTTP JSON, que é uma biblioteca que trabalha com JSON, que nos auxilia ao mapeamento de ida e volta dos dados a um serviço REST. Precisaremos também importar o nosso modelo, que é estilo DTO, a nossa invocação feita. Porém, nós precisamos receber esse dado e armazenar em algum lugar. Então nós vamos criar aqui uma variável chamada response, que recebe o resultado dessa invocação. O que ocorre é que essa chamada ela é assíncrona. Ela vai ser realizada, mas o resultado pode demorar a vir. Então eu preciso garantir que a minha aplicação não trave e também que as instruções a seguir só sejam executadas quando essa operação for realizada. Para isso eu faço uso aqui do await. E quando eu faço uso do await, eu preciso dizer que o método que realiza essa chamada assíncrona precisa ser marcado como async e que ele precisa devolver um task. Isso é regra sintaxe da linguagem C#. E eu vou precisar importar aqui o task. Eu vou colocar essa invocação para baixo para ficar fácil a leitura. Nós vamos precisar manipular os dados recebidos.
Lá no Swagger nós vimos que a invocação ao get estilos retorna uma coleção de estilos. E aqui nós estamos mapeando o retorno para um objeto do tipo estilo DTO e não de uma coleção. O C# oferece uma classe chamada list que permite que nós atipifiquemos também. Então agora nós estamos dizendo, receberemos uma coleção com objetos do tipo estilo DTO ao requisitar esse serviço aqui. Porém, eu preciso importar o list. O list é específico de C#. Você vai precisar, caso utilize outra linguagem, verificar qual a classe que tipifica coleções. Agora sim, eu tenho uma coleção e eu posso então varrê-la lendo objeto a objeto. Vou utilizar aqui o foreach, onde cada elemento dele eu vou chamar de estilo, que será recuperado do objeto response, e para cada estilo recebido eu vou colocar console writeLine, vou fazer aqui um uso de interpolação e dizer estilo id, o meu objeto estilo, estilo id. Fecho aqui e vou copiar para outras propriedades que leremos. Aqui será nome, aqui será valor e aqui será criação. Vamos mudar aqui a propriedade para nome, mudarmos aqui para valor e mudarmos aqui para criação. Criação do estilo. Aqui ele está dando erro, vamos verificar aqui no DTO. Eu digitei errado. Aqui é estilo, gravo, venho para cá, problema corrigido. E eu posso colocar aqui um separador para cada registro lido. Posso colocar aqui assim, só para enfeitar. E ao final, eu posso dizer console.writeLine, serviço requisitado com sucesso. Gravo e vou executar minha aplicação pressionando o F5. Vamos verificar o resultado aqui no terminal. Vou ocultar aqui a guia de execução. Verifique aqui que legal. Conseguimos ler todos os objetos que temos em nosso repositório. Pense que estamos em uma máquina, em um local diferente da máquina em que nossa aplicação servidor está. Esse vídeo está ficando um pouco extenso e nós temos ainda alguns serviços a consumir da nossa aplicação REST API. Faremos isso no próximo vídeo. Para se hidratar, eu vou. Nos vemos já já.